Meus irmãos, neste momento de mensagem, quero convidar a atenção de vocês para o terceiro e último sermão da série Onde está o seu Deus? E quero usar o mesmo método que eu venho usando, mostrando na projeção e gravando previamente a minha palavra. Peço a atenção dos irmãos ao conteúdo deste sermão, que ele é muito rico biblicamente e você vai certamente ser edificado se acompanhar todas as expressões bíblicas deste culto ou desta mensagem. Preste atenção então, que Deus fale ao seu coração. Meus irmãos, neste terceiro estudo bíblico sobre o tema Onde está o seu Deus? Quero apresentar direcionamentos que os próprios textos bíblicos dão para responder a esta pergunta. Por isso, como a Bíblia responde a esta pergunta apresentada em várias passagens? A questão onde está o seu Deus e suas variantes aparecem 8 vezes em toda a Bíblia. 2 vezes no Salmo 42, verso 5 e verso 10. Uma vez em Jó 35, 10. No Salmo 79, verso 10. No Salmo 115, verso 2. E nos profetas Joel, capítulo 2, verso 18. E Miqueias, capítulo 7, verso 10. E uma vez no Novo Testamento, em João, capítulo 8, verso 18. Em todas as vezes em que a expressão aparece, há uma parte da resposta que é revelada na sequência do versículo. Cada versículo nos ajuda a entender um pouco mais de onde Deus está e o que está fazendo em tempos bons e em tempos ruins, e ruins como o que estamos vivendo hoje. Vamos ler e ouvir cada um destes textos com atenção e tentar construir em nossa mente e coração uma resposta mais completa possível desta questão que inquieta até os cristãos, principalmente quando enfrentamos duras crises familiares, cruéis enfermidades, calamidades, catástrofes e pandemias como esta. O primeiro e o segundo versículos nos quais a expressão aparece, já meditamos sobre eles na mensagem da semana passada. Agora apenas os menciono sucintamente. O Salmo 42, no verso 3 e no verso 10. No verso 3 do Salmo 42 diz: Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E no Salmo 42, verso 10, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? O salmista deu a resposta à sua própria alma, nos mesmos termos 3 vezes, nos versos 5 e 11 do Salmo 42 e no verso 5 do Salmo 43. Ele vai dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A resposta aqui à pergunta é: confiamos que Deus está conosco, agindo, e sua bênção sempre chega no tempo certo. E por isso nós já o louvamos. E o louvaremos ainda mais depois que tudo isso passar e sairmos vitoriosos. Deus sabe e permite que o que está acontecendo. E no final entenderemos plenamente suas razões. Neste salmo, a nossa alma é convidada a confiar firmemente em Deus, isto é, ter uma fé inabalável nele e aguardar esperançosa, adorando em qualquer situação. Agora vejamos os outros versículos
em que a pergunta onde está o seu Deus surge e que o direcionamento dá para a resposta. O terceiro versículo em que a pergunta aparece está no Salmo 115, verso 2. Por que perguntam as nações, onde está o seu Deus? As nações pagãs falavam de Deus, do Deus de Israel, questionando onde ele estaria. Acho que é assim que o salmista pensou. Querem saber onde o nosso Deus está e o que está fazendo? Eu respondo de forma curta, objetiva e precisa. Versos 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Respondendo, Deus está nas regiões celestiais e soberanamente tem o poder de fazer tudo o que acha melhor. Ele está nos céus, não como pensam alguns, num céu distante, alheio. A palavra céus, plural de céu, quando se refere à habitação de Deus, o lugar onde Deus está, é sinônimo de regiões e lugares celestiais. É o mundo espiritual habitado pelo Deus Trino e pelos seus anjos. Céus aqui, portanto, são os lugares espirituais, onde também os filhos de Deus passam a ter acesso depois de sua conversão ao Evangelho e à pessoa de Jesus Cristo. Nessa região celestial, Deus está e soberanamente faz o que é, o que quer e o que entende ser melhor, que com implicações até para todo mundo. Deus está reinando em seu trono nessa dimensão celestial, fazendo tudo que redundará em bem de acordo com seus propósitos. Ele faz o que lhe agrada, e só agrada a Deus fazer tudo o que produza algo bom, sábio e santo. Deus não tem que pedir nossa opinião para fazer algo. Também não tem que dar satisfação a nenhuma de suas criaturas. Ele é o Criador de tudo e o gerador da vida para todos. Deus dá e Deus tira. É Senhor absoluto de tudo, dono de tudo e de que há no universo. Criamos ou não, gostemos ou não, diz Deus, pelo seu profeta Isaías, no capítulo 46, verso 10, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade. Nós somos criaturas, Ele é o Criador, nós somos o barro, Ele é o oleiro. Em Romanos 9, 20 e 21, Paulo diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso não tão nobres? O barro, meus irmãos, não tem direito de dizer o que o oleiro deve ou não fazer com ele. Por exemplo, o vaso dizer ao oleiro, ora, só quero ser vaso para ser depositário de joias, e não quero ser usado para carregar terra, por exemplo. O oleiro faz o que quer do barro. Deus fez o que quer e não o que a gente... Ele faz o que quer e não o que a gente acha que ele deveria fazer. Às vezes, avaliamos mal as coisas. Damos opiniões sem conhecermos o todo e fazemos pedidos que, se Deus os atendesse, seriam um desastre para nós e para o mundo. Deus age e agirá como Ele quer e no tempo que achar adequado, por sua soberania e sabedoria, sempre visando um bem final, um desfecho abençoado para os que o amam e confiam nele. Os pensamentos de Deus são sempre mais altos e mais sublimes. Das regiões celestiais, ele tem a visão privilegiada de tudo e de todos,
do presente e do futuro, visão que nós não conseguimos ter. Por isso, só nos resta confiar e nos submeter à sua vontade. O quarto texto bíblico, no qual aparece a pergunta onde está Deus, é o que também nos dá parte da resposta a ela. Está na interessante passagem de Jó, capítulo 35, versos 9 e 10. Vou ler o verso 9. Verso 10, mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos. Leio de novo agora com o verso anterior, o 9, para entendermos melhor. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos. Veja como o texto parece estar descrevendo lamentos semelhantes aos das pessoas de hoje, diante do problemão que estamos experimentando. Estamos vivendo tempos de opressão por bilhões de vírus invisíveis que estão entrando nos corpos de milhões em todo o mundo, dominando e afetando a tudo e a todos. Todos nós estamos clamando por libertação do braço poderoso deste inimigo. Dizem quase todos, onde está Deus que não nos livra deles? Aí o verso 10 de Jó, desse capítulo que lemos 35, denuncia a contradição. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, em outras versões, que inspira canções de louvor durante a noite. O texto denuncia que não há ninguém que pergunte ou dê importância àquele que inspira canções de louvor durante a noite. Não nos lembramos de Deus quando tudo está bem, quando cantamos nossas canções de noite, quando não tínhamos um problema tão grave como este. Quase ninguém se lembra de dar crédito a Deus quando tudo está bem, mas rapidamente o culpam ou o culpamos quando as coisas não estão bem. Logo pergunto, cadê Deus? Onde está Deus que não nos socorre? Deus está no mesmo lugar quando a situação está ruim ou estava ruim e em que estava quando permitia a gente ter as coisas correndo bem. E nem nos lembrávamos dele nestas ocasiões, nem o celebrávamos com gratidão por isso. Na maior parte do tempo, a maioria das pessoas não pensa em Deus. Ele é um fator quase nulo em suas vidas. As pessoas não costumam dizer, onde está Deus, o Criador, que nos dá tudo isso para eu agradecer e adorá-lo? Respondendo à pergunta, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde ele estava quando fazia com que tudo estivesse muito bem. O famoso teólogo John Piper escreveu um belo texto intitulado Onde está o seu Deus?, que inspirou esta mensagem. Disse no artigo, para milhões de pessoas, Deus não é um tesouro adorado em tempos de fartura. Ele é um bode expiatório para os tempos de angústia. Nós o trazemos de volta dos recônditos de nossa negligência e colocamos o dedo na cara do Todo-Poderoso. Onde está Deus nas noites difíceis? Deus está no mesmo lugar em que estava quando lhe deu milhares de dias e de noites boas. Nós o expulsamos de nossa vida, mas queremos que ele resolva as encrencas quando o bicho pega.
o mundo fechou os seus ouvidos e coração para ouvir e acolher a sua orientação, mas abriu a sua boca para reclamar de sua aparente omissão. O quinto e o sexto e o sétimo textos bíblicos, nos quais aparecem a pergunta: onde está o seu Deus? E que também fornecem uma parte da resposta a ela, são as passagens de Salmo 79, 10, Miqueias capítulo 7, verso 10 e Joel 2, 18. São textos bíblicos que destacam que Deus está no seu trono de justiça, ciente de tudo o que está acontecendo e orientando, disciplinando e julgando com retidão as pessoas individualmente e o mundo coletivamente. Em todos os três textos estão os autores bíblicos relatando para Deus o que as nações perseguidoras de Israel estavam debochadamente dizendo. Estavam dizendo que o povo de Israel foi abandonado pelo seu Deus, e o seu Deus é fraco, tendo em vista não poder livrá-lo do sofrimento pelo qual estava o povo passando. Os autores reconheciam que os pecados de Israel e a justa punição de Deus, mas clamavam por misericórdia e pediam que Deus fizesse justiça contra os seus inimigos pecadores. No Salmo 79, verso 9 e 10 diz: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. O salmista pede perdão pelos pecados da nação e também pede que Deus se revele com graça e misericórdia, perdoando-a e livrando-a do mal em que vivia, para que as nações vejam a redenção de Deus neles. Pede ainda que as nações fossem ou sejam julgadas, punidas por maltratarem o povo de Deus. Já o profeta Miqueias, capítulo 7, versos 9 e 10, se coloca como o povo, no lugar do povo de Israel, e diz: por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro nas ruas. Aqui o profeta Miqueias reconhece que o pecado do povo foi o que provocou todo o sofrimento, mas que tem confiança de que Deus, mediante o arrependimento, restaurará a sorte do povo, do seu povo, e envergonhará e julgará os que disseram: onde está o seu Deus? Já o profeta Joel, capítulo 2, versos 17 e 19, convida a liderança espiritual de Israel a se quebrantar diante de Deus e interceder pelo povo. Verso 17, que os profetas ou que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo.
Aqui em Joel, os sacerdotes rogam pelo povo, que chama de herança de Deus, para que ele o poupasse, a fim de que os povos parassem de dizer onde está o Deus dele. E Deus então teve piedade do seu povo. Onde está o seu Deus? Esses 3 textos estão respondendo a esta pergunta. E esta pergunta pode ser respondida de 2 maneiras. Primeira, Deus está no seu trono de justiça, nos disciplinando, permitindo que as leis da natureza que ele criou cumpram seu papel de reagir diante das agressões e danos que fazemos a ela, por causa de nossa ganância e estupidez. Segundo também, Deus está em seu trono de justiça, preparando o julgamento final, quando dará a cada um a recompensa por sua fidelidade ou a condenação por seu desprezo a ele e a sua palavra. Felizmente, muitos escarnecedores se convertem e se converterão e fugirão da ira final de Deus. Esta pandemia é uma oportunidade divina para que todos façam um exame de sua relação com Deus. Deus a está permitindo para disciplinar a humanidade que anda longe da sua vontade, a fim de que corrija os seus caminhos. Proclamemos a todos que Deus é um Deus de misericórdia e graça, mas também é um Deus de justiça e retidão, de amor para com os pecadores, mas também de ira contra o pecado. 1 João 1,9 diz que Deus é fiel e justo. Não só queremos um Deus fiel e amoroso, e nós só queremos isso, um Deus fiel e amoroso e misericordioso, mas ignoramos que ele também é um Deus santo, justo e zeloso. O perdão e a salvação de Deus, por meio de Jesus Cristo, estão disponíveis a todos que desejam. É um direito de cada um querer ou não este perdão e salvação. Mas da justiça e do julgamento final de Deus ninguém escapará, mesmo que tente ou não queira. Meus irmãos, o cálice da ira de Deus está quase transbordando. Creio que esta pandemia é apenas uma gota de sua ira que caiu de seu cálice, quase cheio, contra o mundo. Mas Deus não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém seja condenado no juízo final, mas que todos sejam salvos. Assim ele disse pelo profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Meus irmãos, o 8º e último texto bíblico, no qual também aparece a pergunta onde está o seu Deus, e que também nos oferece um direcionamento da resposta, é a única passagem do Novo Testamento que está em João capítulo 8, verso 19. Então lhe perguntaram, onde está o seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Jesus estava dizendo que só conhecemos a ele se conhecermos a Deus. E ao contrário, só conheceremos a Deus se conhecermos a Jesus, pois ele é Deus, com o Pai. Quanto mais nos relacionarmos com Jesus, mais conheceremos o seu coração e as ações de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 4,19 que Deus estava em Cristo. E verso 8 diz, disse Filipe, Senhor,
Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Deus estava diante deles por meio de seu Filho Jesus. Portanto, pronto a perdoar e a reconciliar e a salvar. Onde está o seu Deus? Deus está no meio de nós, na pessoa de Jesus, que está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. E com o Espírito Santo, que está dentro de nós para nos consolar, nos edificar e nos fortalecer em nossa caminhada cristã, de acordo com a vontade do Pai. Esta compreensão nos leva a responder à pergunta: onde está o seu Deus? O nosso Deus está acima de nós, à nossa volta, adiante de nós, na nossa retaguarda, está conosco e está dentro de nós. Portanto, irmãos, enquanto estivermos neste mundo, caído e corrompido pelo pecado, estaremos suscetíveis a sofrimentos, incluindo pragas e catástrofes, pois a humanidade insiste em afastar Deus de suas vidas, famílias, seus negócios, governo e tudo mais. Mas o Deus Trino estará com os seus filhos aqui e além, porque a nossa existência não se limita a esta vida, mas a toda a eternidade com Ele, como nos lembra o apóstolo Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 17, que leio esse texto passando para a primeira pessoa do plural. Mas o Senhor permaneceu ao nosso lado e nos deu forças para que por nós a mensagem fosse plenamente proclamada e todo mundo a ouvisse. E nós fomos libertados da boca do leão. O Senhor continuará nos livrando de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe.